E a leitura seria o capítulo ali 14, capítulo 15, 16, é o que vai, na verdade, falar desse cenário. Aí eu peço para que prestem atenção, porque o irmão de quinta-feira vai ter uma missão a mais, né? Ele vai ter que ler esses 3 capítulos para poder fazer o vídeo, né? Até hoje ninguém declinou não, viu, irmãos? Todos que eu convidei até hoje aceitaram, né? E coloca no grupo aí nas quintas-feiras para que a gente faça o culto no lar, baseado no culto domingo. Não é isso também? Para quem está perdido do que eu estou falando, é isso. Os irmãos que estão no grupo recebem um vídeo para que façam o culto com a família na quinta-feira com base naquilo que foi colocado no domingo. Então esse vai ter um desafio maior, né? Porque ele vai ter que conhecer aí mais os textos. Ok? Então preste atenção, porque pode ser você. Não é isso? Abrir aí 2 Crônicas. 14. Isso, capítulo 14. Aí você deixa a Bíblia abertinha aí no capítulo 14. É uma passagem que eu gosto muito. Esse contexto é um contexto que eu gosto muito. Fala muito ao meu coração. Espero que eu consiga acrescentar alguma coisa do Senhor na vida de vocês. Mas vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos as nossas vidas, este culto ao Senhor, e te pedimos que a Tua palavra possa falar aos nossos corações. Saiamos daqui diferentes da maneira que entramos. Saiamos mais edificados, conhecedores acerca do Senhor, da Tua vontade, dos Teus propósitos para as nossas vidas. Então esses capítulos aí, o 14, 15 e o 16, é um contexto, e esse contexto, dentro desses capítulos, fala a história de um homem chamado Asa, de um rei chamado Asa. Esse rei, ele era bisneto de Salomão, do rei Salomão, para facilitar a linhagem que ele vinha, né? Você sabe que depois que Salomão morre, Salomão filho de Davi, né, do rei Davi, o reino se divide, né? Ele consegue fazer algumas besteiras no final da sua vida, e isso são parentes, né? Mas eles se dividem. E aí, mais ou menos, reinam entre primos carnais, né? A galera fica perto uma da outra. Reino do sul e reino do norte. Judá e Israel, eles se dividem. Ok? Mas são parentes, essa turma aí. E aí, tem essa divisão. Asa, ele reina em Judá. E ele tem um reino até longo. O reino dele não é pequeno, não. Ele reina por 46 anos. 46 anos ele reina em Judá. 41 anos ele reina em Judá. Isso. E durante 35 anos, o seu reino é muito bom. Tá? É muito bom. Baseado, se você ler toda a trajetória aí, desse contexto, a história, a bibliografia dele, você vai ver um homem que teve bênçãos, que teve vitórias, que foi muito bem sucedido durante o seu reinado. Porém, os últimos 6 anos, são 6 anos muito complicados. Sabe por quê? E aí, se for na Bíblia, a gente vai nos textos daqui a pouco, você vai ver que a resposta é muito clara, porque ele é um homem, é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho com Marcos nessa noite. Ele é um homem que começa muito bem, mas termina muito mal. Amém? E nós conhecemos muitas histórias assim. Amém, irmãos? É isso? Começa muito bem, mas termina muito mal. Não adianta você só conversar bem, né, Nilton? Não adianta você ter aquela pegada, alcançar os seus objetivos. Eu já disse isso aqui algumas vezes e eu creio muito, porque o nosso maior desafio é permanecer, né? É perseverar aonde nós conseguimos chegar. Amém? É difícil você alcançar alguma coisa nessa vida? Muito difícil. Mas eu afirmaria que mais difícil ainda é você permanecer aonde você chegou. Amém, irmãos? Amém. Primeiro que quando você não tem nada, você é ninguém. Amém, irmãos? Amém. Quando você consegue aparecer de alguma forma, você já é assediado para várias coisas. É ou não é?
Começa por aí. Então é difícil chegar, mais difícil ainda é permanecer. Mas em várias coisas, Felipe. Por exemplo, casar, quando a gente é solteiro, né? A gente fica pensando assim, casar deve ser uma coisa, hein? Com quem a gente vai casar, toda aquela. Cadê Gabriel? Como é Gabriel, Larissa? Cadê Mariana? Então pensa assim, né? Mandetinha? O casamento, a pessoa. Então é um desafio, né? Alguns irmãos ficam assim, estou ficando velho, estou ficando. Né? Eu não disse nada, vocês que iram aí, né? Mas tem umas meninas que se preocupam assim, estão ficando mais velhas e não aconteceu ainda. Enfim, foi assim também. Eu também dei uma risadinha assim, foi. Felipe foi o Salvador, não? Foi não. Foi rápido. Pois bem, aí, Pedro, eu estou complicado nesse microfone, costumo do outro, né? A gente se acostuma com coisa boa, depois dá esse problema. Então a gente faz todo esse pensamento do casamento. Mas a gente sabe que é difícil, Marcos tá na boquinha, né, Marcos, do casamento. Essa vai falar com você, então, Marcos. Então o casamento, tem todo aquele mistério, né? Mas na verdade, né, depois que você entra no casamento, é que você sente que o desafio começou. É ou não é, irmãos? Né? Eu me lembro de Márcia, novinha, quando o Daniel apresentou. Mas, Daniel, você vai querer essa menina, Daniel? Márcia tinha carinha de menina, né? Era pintona, mas tinha aquela cara, sabe? Sonsinha, né? Ela estava rindo, eu vi sonsinha, ela foi. Porque ela tinha uma face realmente de menina, bem novinha, né? 12, 13 anos. Mas já tinha mais de 20, né, Daniel? Enfim, aí, só brincando para distrair, mas é um desafio, é o dia a dia, não é isso? O casar tem os seus passos e tudo, mas o desafio mesmo é você permanecer casado, né? Enfim, então eu quero, só para a gente começar a entender o que eu gostaria de falar. Porque o desafio seria começar bem, Ana, e terminar bem as coisas, né? Não é só você alcançar alguma coisa, mas como isso acontece, irmãos? Pessoas que dão um banco, acontece ali, conseguiu aquilo, mas depois não vai bem e pior, não termina bem, né? E a gente vê muitas coisas assim. Então não adianta uma iniciativa positiva, forte, né? Mas não ter acabativas. Existe essa palavra? Vai começar a existir, né? Agora em diante vocês podem usar. Mas não adianta uma iniciativa positiva, forte, não é isso? Você iniciou, mas a acabativa é ruim. Né? Na hora que está acabando, ou na hora que você está no processo, as coisas não andam. Então a palavra de Deus nos ensina sobre isso. É preciso completar as obras que o Senhor coloca em nossas mãos, seja de área for. Né? Tem pessoas que têm felicidade, que teve um filho, depois o resto da vida um relacionamento complicado. Né? Um relacionamento de um pai com um filho, quando não é bom, é coisa triste. Né? Coisa triste. Seja em que cenário for. Triste com o filho, triste com o pai, não a bênção de Deus, Deus não se alegra, não é isso? Mas muitas vezes é planejado, é desejado. Amém, irmãos? Amém. Mas, quando a coisa acontece, começou bem, termina mal. Nosso maior exemplo de vida é o pastor, não é isso, irmãos? É a igreja. É isso, irmãos? Não, é Jesus. Quem foi que falou Jesus aí? Muito bem, Márcia, é Jesus. Interessante, Mara, que Jesus, quando vai falar sobre esse assunto, ele diz assim, texto bíblico: Pai, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. O que Jesus está dizendo, Dani? Aquilo que o Senhor me deu como missão, eu cumpri. E fiz perfeito, me esforcei para fazer o melhor. Amém, irmãos? Então o nosso modelo fala sobre isso. Quantas vezes nós começamos bem uma obra, irmãos? A obra parece que é sentido de igreja, né? Então vamos mudar. Quantas vezes nós começamos bem um projeto, empolgado, né? Aplicado, mas com o passar do tempo nós começamos a relaxar, não é isso? A nos acostumar com aquilo. E aí quando a gente vai olhando, nós não lembramos mais das origens daquele projeto. Amém, queridos? No início foi tão bom, havia aquela empolgação, havia aquela animação,
a responsabilidade, mas com o passar do tempo, se perdeu aquilo, e você não lembra nem das origens. Por exemplo, Nildo, quantas pessoas chegam para mim, eu tenho uma memória boa, e dizem assim: pastor, eu fiz um projeto, consagrei ao Senhor. Amém, irmãos? Apresentei a Deus, tenho me dedicado muito nisso. Foi Deus, quantas vezes eu ouço isso? Foi Deus que me deu isso. Mas com o passar dos anos, você vê que a pessoa não trata mais aquilo como ela falou no início. Porque quando nós recebemos algo de Deus, bênção de Deus, ela precisa... Eu já falei sobre isso aqui, eu preguei sobre isso. A Bíblia diz que nós devemos amar a bênção de Deus. Amém, irmãos? Amar a bênção de Deus. Então, quantas vezes, Nilo, eu já ouvi isso? Pessoas que no início dizem: olha, pastor, isso aqui que eu recebi é pequeno, não está crescendo, mas eu consagrei ao Senhor. Eu tenho um propósito, né, nisso aqui, porque foi o Senhor que me deu. Mas com os anos as pessoas não falam mais de Deus sobre aquilo ali. Aliás, muitas vezes até amaldiçoam aquilo ali. Falam daquilo ali como um fardo que chegou às suas mãos. Estão entendendo, irmãos? Um trabalho, uma empresa, um relacionamento. Imagine, Filipe, o Senhor do seu trono, tem tudo anotado. Quando ele olha e diz: mas você me pediu, não é? Eu te dei, você consagrou, e agora você está amaldiçoando isso aqui. Quantas pessoas e quantos casos eu conheço aqui, irmãos? Aqui na igreja não, aqui não tem ninguém, aqui é a forma de falar, viu? Aqui na igreja não tem ninguém com esses problemas. Mas quantos casos lá fora, de outras igrejas eu conheço assim, né? Das pessoas que com o tempo tratam as coisas assim. Tem uma palavra dura de Jesus sobre isso. Quando ele diz assim, lá em Apocalipse, né? Não me lembro, não me recordo em que versículo está, mas ele diz assim: arrepende da onde? Caíste. Amém? Lembram desse texto em Apocalipse? Volta a praticar as primeiras obras. Aquilo que você cuidava, zelava, agradecia a Deus, não é isso? Vamos dar um exemplo. Não sei porque eu estou pegando em casamento, não é? Nessa área não é muito comigo, né? Cadê os irmãos que lutam dos casados? Estão aí não, né? Que Daniela, enfim. Mas quantas vezes a gente vê falar desse zelo, né? Quando eu casei, eu fazia o café da manhã, seja homem ou mulher, né? O homem abria a porta, né? Hoje é capaz de prender o dedo da mulher na porta, logo o dedo, né? O vidro, né? O vidro e tal. Então, se perde tudo aquilo, né? Que foi construído. Então a Bíblia diz assim: arrepende onde você errou e volta a praticar as primeiras obras. O que o Senhor está dizendo sobre isso? A solução é interessante. Ele está dizendo assim: no passado você estava fazendo as coisas certas, mas parece que você se distraiu, né? E agora você está fazendo as coisas de uma forma que não me agrada. Amém? Você entende isso? Amém. É como com o tempo passado dos dias, a gente começa a decair naquilo ali. E me parece que isso desagrada muito ao Senhor. Vou dar um exemplo, Marcos. Naquilo que eu conheço. Eu fiz uma faculdade de teologia, né? E tive colegas que foram ordenados até antes de mim. E colegas que eu admirei aqui, em outros estados, como pastores, desenvolveram o ministério. Mas, irmãos, hoje eu tenho vergonha de dizer, de me comparar contigo a eles. Amém? Entende? Mas que começaram muito bem, né? Que buscavam o seu, que tinham um objetivo no reino, mas que se desvirtuaram completamente do propósito. Alguns que viraram, acho que mais agressivos do que empresários. Triste, irmãos, isso. Mas a palavra, então, fala sobre isso. Pessoas que eu tinha admiração. Hoje eu tenho vergonha. E o caso de Asa, que eu vou falar um pouco, então, agora sobre ele, é mais ou menos assim. Ele se perdeu no caminho e não teve a sabedoria de voltar, de consertar, de buscar aquilo que ele tinha perdido. E por isso ele teve um fim terrível. E aí eu sugiro a vocês lerem esses 3 capítulos, 14, 15 e 16. Porque a palavra, Filipe, ela precisa ser aplicada na prática das nossas vidas. Tem um momento de estudo. Mas a palavra precisa ser observada por nós, Carlinhos, e nós precisamos encontrar, se encaixar na prática das nossas vidas a palavra. Amém? Compreende o que eu quero dizer? E se você ler, com certeza você vai achar coisas aí interessantes. Mas vamos avançar um pouco. Então eu vou ler agora. Vamos ao capítulo 14, por favor. Está aberto aí? Amém.
Então olha o que diz. Capítulo 14, versículo 2 diz assim: Asa fez o que era bom e perante o Senhor, seu Deus. Mara, por que esse rei começou bem? A resposta está aqui no texto. Porque ele tinha uma vida dentro dos padrões de Deus. Amém, queridos? Está certo aí? Então veja, você tem um emprego. Você conseguiu um emprego, estava orando, entra numa empresa. Ora, se você sabe que foi o Senhor que te colocou ali, abriu a porta, você tem que ser reto nos seus caminhos. Aí a pessoa com o tempo começa a esquecer que foi o Senhor, é promovido porque o Senhor abençoou, aí ela começa a esquecer das origens, ela começa a esquecer de como ela entrou ali, de que forma ela entrou ali, do voto que ela fez, do pacto que ela fez para aquilo ali. Aí começa a mentir, começa a fazer rolo. Diz no misericórdia, né? Nem vou comentar sobre isso. Tem uma empresa, a mesma coisa. Se fizer rolo e facilitar ter ganho, começa a fazer rolo. Por quê? Com os anos, Michel esqueceu das origens do projeto, do propósito. Começou muito bem. Começou, Fred, consagrando ao Senhor. Fez um culto de ação de graças. Crente gosta disso. Eu também. Não é como ter um lanche, né? Então, faz um culto de ação de graças. Pastor, vem ungir. Né? Vamos chamar os irmãos, chama Dailton para tocar. Né? E faz aquela festa, e ora. E o irmão diz: pastor, isso aqui vai ser uma bênção de Deus. Nós vamos ajudar na construção. Bom. Passa se não tem. Não vê nem mais do irmão. Então, é nesse sentido. Né? Mas a Bíblia diz que Asa começou, ele deu certo, Michel, porque ele estava dentro dos princípios de Deus. Amém, irmãos? Então, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, Gustavo? Ajustar a nossa vida à vontade de Deus. Amém, queridos? Ajustar a nossa vida à vontade de Deus. Não tem segredo, não. Você pode se perguntar aí: mas pastor, como é isso? Não tem segredo. Você sabe que a vontade do Senhor você encontra na palavra. Na palavra tem aquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve. Então tem pessoas que tem 1001 desculpas, tem tentativas de desculpas e de justificativas, mas que não existem. Amém? Não tem segredo. Quando você se justifica, você está se enganando a você mesmo, até a pessoa. Mas a Deus jamais isso vai acontecer. Porque não tem desculpas, não tem segredo. A palavra diz o que você deve fazer. Se você não faz, você está vivendo um engano. Não tem segredo de ter uma vida em Deus. É simples ter uma vida em Deus. Amém, Deus? Amém? Então a Bíblia diz que Asa organizou a sua vida dentro dos propósitos de Deus, fez o que era bom e o que era reto. E por isso as coisas davam certo para ele. Olha o versículo 3, rapidinho, só para a gente contextualizar. 14:3 diz assim: porque ele aboliu o quê? Os altares dos deuses estranhos e o culto dos altos, que quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. O que foi que ele fez em Judá, irmãos? Seus antecessores tinham introduzido a idolatria. Ele faz o quê? Ele tira a idolatria, não é isso? Poderia dizer que ele fez uma reforma espiritual, dando exemplo para o seu reino, para a sua casa, para a sua vida. Deixa eu perguntar: teve uma reforma espiritual na sua vida? Teve essa reforma? A Bíblia diz que ele fez essa reforma espiritual. Ele se afastou de tudo que o fazia mal. Você se afastou de tudo que lhe faz mal? Não, mas é porque aquela pessoa é uma pessoa especial, eu estou aceitando essas coisas. A Bíblia diz que ele cortou, né? Ele teve uma atitude, rompeu com toda a idolatria. Né? Baal, tirou, cortou, queimou. E o versículo seguinte vai dizer o seguinte: porque, versículo 4, ordenou a Judá que buscasse quem? O Senhor. É o que diz: ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Então o que ele fez, Deise? Ele exigiu a adoração na casa de Deus. Na minha casa, o que deve ter é adoração. Adoração. E que o povo conhecesse a vontade de Deus, conhecesse os mandamentos do Senhor através da palavra. Está aqui. Eu queria falar algo. E se tivesse muita atenção.
eu entendo que isso aqui é importante. Eu não vou dar exemplos, mas seria importante que isso entrasse no seu coração. Tem pessoas que evitam as coisas erradas. Amém? Entende isso? Amém. Vou repetir. Tem pessoas que evitam as coisas erradas, mas não praticam as certas. Não vou dar exemplo. Uma coisa é você evitar as coisas erradas. Outra é você praticar o que é certo. E isso espiritualmente é extremamente importante para as nossas vidas. Amém? Sem dar exemplo. O versículo 5 diz assim, também aboliu a todas as cidades de Judá o culto aos altos e os altares de incenso. Houve o quê, irmãos? Houve o quê? Quando ele começou a buscar a Deus, instituiu a adoração na casa dele, dando exemplo aos seus filhos. A Bíblia diz que começou a ter paz no seu reino, ter paz nas suas coisas, paz de ídolo nos seus negócios. Amém? Paz na sua família, paz nos seus negócios. Versículo 6 diz assim: edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra que ele estava, né? E não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera o quê? Repouso. A Bíblia diz, Gustavo, que ele viveu 35 anos fazendo as coisas certas, fortificando as cidades, trabalhando e as coisas prosperando, porque ele tinha a direção de Deus. Quando nós buscamos a Deus, Pedro, a direção de Deus vem. O homem que anda com o Senhor, ele pode até em alguns momentos dizer assim: estou sem saber o que vou fazer, mas ele espera, porque ele já sabe que virá uma direção para a vida dele. Ele não atira no escuro. Ele sabe que do Senhor vai vir a direção para a vida. Ele até para, mas ele não age em confusão. Ele espera porque ele sabe que o Senhor traz direção para a sua vida. Amém, queridos? Por isso a Bíblia diz que ele prosperou. Olha o 7, como é interessante. Diz assim, presta atenção aqui. Disse, pois, a Judá: edifiquemos Judá, a nação que ele, o povo que ele estava reinando. Edifiquemos essas cidades, cerquemos-as de muros e torres, portas e ferrolhos. Presta atenção nessa parte, que diz assim: enquanto a paz ainda está, enquanto a terra ainda está diante de nós. Pois temos buscado ao Senhor, nosso Deus, temos buscado, e Ele nos deu repouso de todos os lados. Olha que coisa interessante que vocês devem entender aqui. Porque esse aqui, eu trouxe esse versículo com algo muito forte. Porque nós caímos muito nisso aqui. Ele está dizendo que no tempo, Talita, de paz, ele não baixou a guarda, ele não se distraiu, como muito crente faz. As coisas estão indo muito bem, não é isso? Família bem, trabalho bem, dinheiro sobrando. Não, vamos, né? Aí, como isso? Aí a gente se distrai. Mas ele está explicando, Gustavo, justamente o contrário. Ele diz, vamos aproveitar o tempo de paz, paz de todos os lados, para a gente fortalecer. Esse tempo de paz eu vou edificar mais a minha vida. Porque se vier dias difíceis, eu estou preparado. Amém, irmãos? Tremendo isso aqui. Amém. Ele chama o povo e diz, olha, não vamos nos distrair. Tem tempo de paz. Ninguém declara guerra. Nós estamos prosperando. Então vamos subir muros mais altos. Vamos fortalecer as portas das cidades. Vamos juntar as coisas. Vamos trazer fervor. Chama os levitas. Vamos fazer um culto pentecostal. Vamos ferver a presença de Deus. Porque nós precisamos edificar a nossa vida. Fortalecer a nossa vida. Porque se vier tempos difíceis, nós temos um depósito de Deus no nosso interior. Mas nós fazemos o contrário, filho. E o diabo sabe disso. Ele diz, ali agora é hora, ele está vendo tudo em paz. Agora é só ir para Itabuna, viajar, né? E aí, tremendo isso aqui, eu tenho certeza que tremendo. Porque poucos têm essa direção de Deus. Mas fica esse conselho para as nossas vidas. Se você está vivendo em dia de bênçãos, se você está vivendo, Michel, em dias de paz, não abaixe a sua guarda. Esse é o momento para você descer. Esse é o momento para você fortalecer a sua vida, edificar a sua vida. Amém, irmãos? É um tempo que você pode se fortalecer, buscar mais a Deus. Porque se um dia você precisar, você vai ter.
de Deus. Aí o que é que acontece? Acontece o contrário, Igor. O crente é abençoado, ele chega na igreja com a cara mais limpa dele, arrebentado. Né? Diz, pastor. Né? Eu me distraí. Né? Em outras palavras, eu vivi um tempo bom, mas eu não fiz isso. E aí eu estou arrebentado, estou vindo de novo para o Senhor. Amém? Deixa isso entrar no seu coração nessa noite, porque isso aqui é sabedoria de Deus. Esse homem, ele teve, até onde ele estava com Deus, ele andou muito bem por conta desse entendimento que ele teve. Dia de paz não é dia para se distrair, é dia para se fortalecer no Senhor. Amém? Amém? Mas aí, querido, estava tudo bem para Asa, Karine, né? Estava igual você e Pedro, assim, tudo tranquilo, não tinha problema, prosperando, né? Tudo caminhando bem. Aí, Pedro deu uma risadinha ali, né? E tu não posso, mas ele dizia amém. Né? Amém, irmão? Você está com a vida em paz, tranquila, sem problema, prosperando. Isso, né? Você está calado, envergonhar o diabo, né? Assim, você está se levantando, mas eu estou crescendo no Senhor. Aí aparece o problema, Daniel. Nem toda história é perfeita, né, Duda? Vamos um pouquinho aqui. Capítulo 9. Não, desculpa, versículo 9 do 14. Diz assim, olha o que vai acontecer. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de misericórdia, né? Pessoal, irmão Beraldo, o senhor está sentado lá no reino, conversando com a rainha, Mandetinha. Aí chega um soldado seu e diz, olha, o senhor está achando que está tudo tranquilo? Os etíopes partiram para cima do senhor, só tem 1 milhão de homens. Então chega essa informação para ele. Você está sendo atacado e só vem 1 milhão. Só isso. De homens e 300 carros que está chegando perto de você. Aí no vídeo do versículo 10. Então Asa o quê? Saiu contra eles. E ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maresa. Agora eu queria que você tivesse um pouco de atenção para o 11. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, além de ti não há quem possa socorrer uma batalha. Não tinha condição nenhuma de ir para essa batalha e vencer se o Senhor não fosse à frente. Entre o poderoso e o fraco, ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Amém, queridos? Então, no momento de prosperidade, ia, Felipe, tudo bem, ele tem essa notícia aqui. Né? E interessante, eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Interessante, Bruno, que ele tinha um exército, e esse ponto desse texto é bem rico. Ele tinha um exército e ele estava tranquilo que com esse exército ele estava seguro. A surpresa do problema é muito grande, amém? Você entende? É como você pensa assim, o que eu tenho hoje eu vivo bem. Amém? Amém. Mas ele vem uma situação inesperada. Porque ele tinha uma tranquilidade no seu exército. Ele tinha feito o que antes? Cresceu os muros, fortaleceu, não é isso? Tinha dinheiro, tinha recurso. Ele arrumou a casa. Então ele estava tranquilo. Só que a notícia, Daniel, era de algo. Sabe a crise que nós vivemos e ainda estamos, né? Vivendo, mas já foi pior? Amém, irmãos? Entende? Foi algo muito forte ele recebeu. Ele achava que estava preparado dele, mas não estava. E é um ponto interessante aqui. Porque se fala de um exército de 1 milhão de pessoas. Parecia estar tudo bem, em paz, seguro. Mas agora vem uma ameaça muito forte. E aí eu afirmo que a vida na terra, irmãos, é assim. Nós pensamos que, em alguns momentos, não há nada que possa abalar, né? Não há nada que possa abalar as nossas vidas. Mas tem. Tem coisas que nós não temos capacidades nem para enfrentar. Amém? E nesse caso aqui, eu queria chamar a sua atenção, porque Eliana achava que tinha. Entende, irmãos? Porque tem aquela pessoa que ela está mal. Então o que chega é aquela história, né? Pensei que não podia acontecer algo pior, mas aconteceu. Mas nesse caso não é isso. Ele estava bem. Ele estava vivendo o melhor momento dele. E chega uma situação que é mais forte do que ele esperava.
Então, é aquela situação. Ele entendia que tinha uma capacidade para enfrentar aquilo, mas não tinha. Tanto que ele, quando ele vai orar, ele diz: Senhor, se o Senhor não me socorrer, não tem como eu sair disso. Veja o perigo, aí eu quero chamar a sua atenção para isso. E crentes entram também nisso. No tempo de prosperidade, a gente diz assim: vamos agora aqui, nada me mexe, né? Eu estou meia boca com Deus, né? De domingo assim, 15 em 15 eu vou no culto, né? Eu geralmente dou uma ofertinha também no culto, né? E assim, eu peço oração também de vez em quando. Mas está tudo bem na minha vida. Amém? Fala de oferta, vocês não riem, né? Quando fala de vocês riem, né? Mas tudo bem. Mas é uma situação, então, muito mais forte do que isso. E aqui é interessante porque aí, Lino, a gente observa uma coisa que o Senhor nos ensina na palavra. Só uma coisa que nos sustenta nos dias difíceis: a fé. E esse texto vai levar a isso. Porque ele tinha uma capacidade natural para enfrentar as coisas. Mas a sua capacidade natural, Vitinho, não era suficiente. Ele então abandona aquela capacidade espiritual, aquela capacidade natural, mas ele tinha o quê? Uma capacidade espiritual, ele tinha fé. Vocês estão entendendo ou não? É aquele homem que tinha algo, ele é ameaçado por algo mais forte, mesmo entendendo que o que tinha era suficiente, mas ele tem outra coisa paralela. Ele tinha a fé. E aí ele deixa o seu exército de lado, e na oração dele agora ele diz: se o Senhor não me socorrer, eu não consigo enfrentar essa multidão. Então fica algo importante aqui. A única coisa que vai nos dar segurança, sustento em situações inesperadas é a fé. Em situações inesperadas que nós não controlamos, que nós não dominamos. Por quê, irmãos? Nós não sabemos o futuro, só o Senhor sabe. Você sabe a sua situação de hoje e você tem esperança e perspectiva no amanhã. Mas você sabe, Carol, o seu amanhã? Você sabe daqui a 15 dias? Você não sabe. Então você pode hoje, Carol, ter uma agenda preparada, suas audiências, seu orçamento para o mês, está tudo em paz, mas pode haver uma situação. E nessa situação, Carol, você pode ter um aliado muito forte. É por isso que eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Você pode abandonar isso que não serviu, mas você pode aplicar em cima disso a sua fé, a sua vida espiritual. E você vê esse homem, Dani, nesse momento importante, aplicando isso. Ele tinha uma condição natural que não respondeu ao problema, mas paralelo a isso ele tinha a fé. Ele vai buscar o socorro do Senhor. É o que diz o versículo 11, né? Amém, queridos? Mesmo em tempo de prosperidade, se ele não tivesse fé, ele não tinha como enfrentar aquela situação. Aí só acelerar um pouco aqui por causa do tempo. O que vai acontecer? Ele vence a batalha. Na verdade, ele nem luta nessa batalha. Mas ele consegue vencer. E não só vencer. A Bíblia vai dizer que ele consegue trazer todos os bens da guerra. Você for no texto aí, diz que tinha muito camelo, muito gado. E ele consegue trazer tudo para Jerusalém. E é aquela festa em Jerusalém. Nesse cenário aí, entra um profeta chamado Azarias. Presta atenção aqui, eu já estou concluindo. Em plena festa de guerra, as honras ao rei, Azarias chega para ele e diz assim: Asa, chega aqui, deixa eu te falar algo da parte de Deus. Essa batalha não foi você que venceu, foi Deus que venceu. E ele manda lhe dizer o seguinte: você venceu porque eu te dei vitória. Presta atenção que eu vou te dizer. Anda comigo que eu ando com você. Se você andar comigo, você vai ter vitórias. O recado do profeta foi muito claro. Então ele traz um entendimento para Asa, que houve uma vitória expressiva e rica, interessante, só que a vitória não foi de Asa. A vitória foi de Deus na vida de Asa. Amém. Tem muitos crentes que se equivocam com isso. Porque tem vitória grande, né? E bota o sapato alto, sobe no pedestal, não é isso? Sobe não é para receber medalha, sobe no pódio.
Só que o pódio não é seu, é de Deus. Amém. Você pensa, Thaís, que você que conquistou. Veja o cuidado de Deus. Então ele levantou o profeta e não é dito, só tem nada seu. Deus lhe deu essa batalha, deu essa vitória. E preste atenção no que eu vou lhe dizer. Antes da presença dele, que você vai ter. Você entende isso na sua vida? Deixa eu perguntar aqui a vocês. Entende? Entende que tem muita coisa que chega para a sua vida de bom, que não é você, não é a sua capacidade. Na verdade, Mara, aqui tem um alerta para as nossas vidas. Porque tem pessoas que têm vitórias grandes, mas não mantêm as vitórias. Porque elas se esquecem que não foram elas que conquistaram. E foi Deus que conquistou para ela. Então, como ela se afasta de Deus, a bênção vai embora também. Porque a bênção estava em Deus e não em você. Amém? O difícil, eu falei no início, muitas vezes não é chegar ao objetivo, mas é manter aonde chegou. Em tudo. Em tudo. Amém, queridos? Amém. E ele, pelo amor, por amor, Deus avisa ele. Olha, você conseguiu essa vitória porque eu te dei. O recado do profeta foi muito claro. Enquanto você for fiel a mim, eu vou ser fiel a você. Como nós temos dificuldade disso, irmãos? De permanecer fiel ao Senhor nos dias de vitória. Amém, queridos? Amém? Difícil não é muitas vezes você chegar ao objetivo. É muito mais difícil você manter aquilo que você alcançou. Amém? Amém. Não esqueça de Deus. Ou não só lembre de Deus nos dias da angústia. Lembre-se de Deus também nos dias da vitória. Amém? Por isso o papel da igreja, um dos papéis da igreja, Eugênio, é chamar sempre a atenção do cristão, do crente, para que ele permaneça com sua vida espiritual constante, contínua, para qualquer momento ele esteja preparado. O problema é que a igreja hoje que vende um peixe estranho. Mas o papel da igreja, ou o papel mais importante da igreja deve ser esse. E era um papel chato, porque muitas vezes entra cobrança, entra a exortação. Mas o papel mais importante da igreja é esse. É lembrar a vocês que vocês devem permanecer com uma vida espiritual constante e contínua. Porque a qualquer momento pode acontecer fatos nas suas vidas. Vocês podem não estar preparados. Porque no dia de paz, vocês não construíram. Eu detesto fazer cobrança. É um papel chato, mas muitas vezes eu tenho que fazer. Aproveitando então para não perder o embalo, nossa vida espiritual deixa muito a desejar. Qualquer vento suave, a gente se distrai. Amém, queridos? Se distrai. Cuidado. Porque permanecer na bênção é permanecer com aquele que tem te dado a bênção. Mas para a gente concluir então, não vou usar os textos, vou pegar um texto mais abaixo só para a gente contextualizar. Depois de um tempo, Asa venceu essa batalha, foi algo tremendo. O profeta avisou a ele que não foi ele, foi Deus que tinha dado a ele. Mas não satisfeito, ele tem um outro problema. Ele é cercado pelos seus parentes, não é isso? O reino vizinho foi dividido, cerca ele. E a Bíblia diz que sem consultar o Senhor, agora veja, consultou o Senhor, foi abençoado, andava com o Senhor. Nesse momento ele não consulta o Senhor. E ele faz uma aliança com o rei da Síria, tem um nome conhecido, né? Haddad, né? Por aí. Para eu não ficar chateado. Ele faz uma aliança com o rei da Síria. E a Bíblia diz que Deus não se agradou, porque ele não consultou a Deus e fez um pacto, uma aliança com um povo estranho para vencer os seus parentes que tinham cercado. Veja comigo, por favor, então, o capítulo 16, um pouco mais à frente, vamos a partir do versículo 7. Eu já estou concluindo 5 minutos, aí eu concluo. Então, quando nós tomamos uma atitude, linda, mesmo debaixo da bênção de Deus, sem consultar o Senhor tem isso, Karine, como um ato de abandono a Ele. Ele não tinha que se desesperar, ele já tinha passado por uma situação bem mais complicada e tinha vencido. A Bíblia diz que simplesmente ele não consulta o Senhor, faz pacto com os sírios, para que os sírios viessem e vencessem os seus parentes que estavam cercando a sua cidade. Então ele abandona o Senhor. Olha o que deu, capítulo 16,
versículo 7 diz assim, posso ler? Naquele tempo veio Anani, é um profeta. Anani veio a Asa, rei de, e lhe disse, porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Ele dá uma sentença. Você podia confiar no Senhor. Você deixou de confiar no Senhor e foi confiar nos homens. Olha quando o homem perde a direção de Deus, Assunção, o que é que ele começa a fazer? Embaixo, rapidinho, o versículo 10, do mesmo capítulo 16, diz assim, porém Asa se... O vidente aí é inadequada a palavra, seria o profeta, ele é o mesmo profeta. Porém Asa se indignou contra o profeta e o lançou aonde? No castro, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Então o que aconteceu? Depois, Gustavo, que esse homem se levantou e trouxe a profecia, ele não aceitou, porque ele já estava sem a direção de Deus. E ele diz assim, ó, agora pega esse profeta, lança na prisão e dá um couro nele. Porque ele já estava completamente sem a direção de Deus. E o profeta chamou a atenção dele, você errou. O que ele tinha de fazer aqui? O que ele tinha de fazer, Davi, quando ele ouviu a palavra do Senhor através do profeta? Se arrepender. Mas ele estava com o coração duro. Então ele se irou contra esse profeta, mandou prender esse profeta e mandou espancar esse profeta e alguns que eram aliados desse profeta. Engraçado, não, porque é triste, mas interessante. Como você pode ter a direção de Deus e em pouco tempo você perder e fazer coisas desastrosas, né? Você pode andar na bênção do Senhor e de uma hora para outra começar a ter coisas desastrosas na sua vida. Como pode, né, irmãos? Muito rápido. Como a gente vê isso nesses dias ainda? Pessoas que estão caminhando com Deus estão bem, Daniel. Você está de longe, digamos, como pastor acompanhando, parece que piroca. E a pessoa começa a perder a direção de Deus e a fazer uma sucessão de besteiras, endurecer o coração, não ouve mais a voz de Deus e vai ter prejuízo na sua vida. E se a gente chamar, ainda está errado, Marcelo. Está sendo pastor se metendo, não vai dar conta dele. Então a palavra para que você tenha esse cuidado, porque é um alerta para a sua vida. Para a gente concluir, o versículo 12 diz assim, no 39º ano do seu reinado, 39º ano do seu reinado, caiu Asa o quê? Doente. Ele teve um problema nos seus pés. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era de extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Olha como esse homem vai caminhando, então. O seu coração endureceu tanto que ele se tornou enfermo, tudo bem, mas durante a sua enfermidade ele não consultou a Deus. Pega aqui rapidinho comigo, um versículo que eu esqueci, já estou olhando, 2 minutos a ler. O 15:19 diz assim, acharam? 15:19? Não houve guerra até ao... Vamos lá, todo mundo junto aí, olha o texto. Não houve guerra até ao... Durante 35 anos, ninguém declarou guerra a ele, porque ele estava na bênção. Amém? Aí depois ele se perdeu, não consultou o Senhor, tomou um passo errado, lhe trouxe prejuízo. Aí o versículo 12 que nós lemos, ele cai doente e não consulta a Deus. O 13 para a gente orar. Descansou Asa com seus pais. Morreu no 41º ano do seu reinado. Olha como foi o fim desse homem. Começou bem, fazendo o que era reto e bem aos olhos do Senhor. O Senhor levanta o profeta e diz, olha, eu aqui estou à frente. As suas coisas estão dando certo porque eu estou à frente. Continua assim, me consulta, me chama para andar com você, que você vai prosperar. Ele simplesmente abandona isso e quer dirigir as coisas segundo o seu coração. E morre nessa decadência. Entendemos? Morreu na decadência. Então, um recado simples, né? Se você tem se esforçado para começar bem, cuidado, para você não terminar mal. Amém, irmãos? Amém?
Lutar para alcançar o objetivo não é fácil, mas se chega. Mas o desafio está em manter tudo o que você tem conquistado. De vida espiritual a todas as áreas da sua vida. Se esforce para você manter aquilo que você já tem. Aquilo que você já tem. Vê a sua cabeça. Põe a mão sobre o seu coração. Nós vamos orar. Em seguida nós vamos louvar uma canção. Senhor, nós nos apresentamos ao Senhor nessa noite e eu quero, meu Deus, direcionar uma oração para as nossas vidas. Que nunca venhamos a nos esquecer do Senhor, meu Deus. Que em tempos de paz, em tempos de prosperidade, nós possamos aproveitar esses dias para nos fortalecer, edificar as nossas vidas, meu Deus. Nos ensina isso, meu Deus. E não nos distrairmos nos dias de prosperidade. Nos dias de calmarias, não são dias para nos distrairmos, porque é aí que nós caímos. Porque nós andamos sem buscar a tua direção, e nós vimos um texto que fala sobre isso. Então, Deus, nos ajuda a buscar o Senhor nos dias de paz, de prosperidade, assim como nos dias de luta e de angústia. Meu Deus, eu quero sempre, sempre aprender a depender do Senhor. Sempre, meu Deus. Eu quero, meu Deus, te pedir para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, que possamos reconhecer o Senhor em tudo das nossas vidas, em todos os caminhos das nossas vidas, que possamos reconhecer o Senhor. Que essa palavra crie, penetre no nosso coração, como uma reflexão. Eu preciso alcançar objetivos, mas preciso estar esperto para manter aquilo que eu tenho conquistado. Porque eu quero começar bem, mas eu quero acabar melhor do que eu comecei. Eu não quero começar bem e depois acabar mal. Eu não quero isso. Você não quer isso. Você não quer o fim dos seus dias. Seja velho ou novo, a gente não sabe como nós outros. Mas você não quer o fim dos seus dias, como esse homem, que conheceu o Senhor, mas que no final não tinha forças nem para buscar o Senhor. Que entregou a toalha, que aceitou uma vida de derrota, que aceitou a derrota, depois de ter caminhado com a glória de Deus. Então eu quero lhe dizer, permaneça firme naquilo que você já alcançou. Permaneça firme no que você já alcançou, porque o Senhor tem um final melhor para você. Depende muito de você isso. Depende muito de você, das suas escolhas, das suas decisões, para que o seu fim seja até melhor do que o seu começo. Você que pode, se coloque de pé em nome de Jesus.